Condição de jurados, jogadores de fato, podem e devem fazer perguntas. Então, se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que a pessoa que estiver aqui sentada, então por videoconferência tenha que responder, tenha que esclarecer, fica bem à vontade. Na hora que der a oportunidade, levanta a mão, pega o microfone e façam sim a pergunta, tá bom? Se por qualquer razão entenderem que não é caso fazer a pergunta direto no microfone, tem papel e caneta, faz por escrito, passa para o Arthur, ele me repassa e eu repito aqui a pergunta que vocês tiverem feito, tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá? Tô indo muito rápido? Tranquilo? Tá ótimo. Então, veja, pessoal, a gente passa aqui a tomar nosso compromisso, é uma formalidade que prevê a lei, mas antes disso também uma anotação. Vocês formam aqui um órgão colegiado, um conselho de sentença, são 7 integrantes, 7 jurados, cada um tem direito a um voto, né, uma decisão, vamos chamar assim, mas esse voto, essa decisão é individual. Então, na prática, o que significa? Vocês não podem conversar entre vocês e nem com outras pessoas a respeito do processo, né? Então, conversar é possível, não tem problema. A gente vai passar aqui algumas horas, não vai exigir que vocês fiquem de boca fechada, não é isso. Só que o nosso código lá, que é a lei que regulamenta o procedimento, ele proíbe, não permite que vocês troquem ideia, troquem figurinhas, vamos dizer assim, a respeito do mérito da causa do julgamento, para que um não influencie o outro. Se isso acontecer, inclusive, a causa para dissolver o conselho de sentença, e o nosso código lá prevê até aplicação de multa para quem der causa. Então, é só observar bem essa restrição aí, para que não tenhamos contratempos durante o julgamento, tá bom? E qualquer dúvida que tiverem, também já disse, fiquem à vontade, é só levantar a mão, a gente conversa e explica sem problema algum. Perfeito? Então vamos lá, a gente passa aqui a tomar nosso compromisso, uma formalidade que prevê a lei, faça a leitura em voz alta, em seguida chama o jurado um a um, e à medida que forem sendo chamados, por favor, respondam assim eu prometo, ok? Então, todos em pé, por gentileza. Jurados, em nome da lei, eu concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e ainda proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e também de acordo com os ditames da justiça. Eu chamo inicialmente aqui a jurada Natália, ok? A jurada Mariana, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Andréa, Ana Cláudia e, por fim, a jurada Vitória. Perfeito, vamos lá. Iniciamos pela vítima, é isso? Tá. Tudo bem, bom dia. Bom dia. O nome completo da senhora, qual que é? Joseli Barbosa Silva. Tá, Joseli, pelo que eu verifiquei aqui, a senhora figura como vítima nesse processo, né? Isso. Tá certo, nessa condição será ouvida. Eu quero crer que a essa altura o Arthur já conversou com a senhora já disse que não gostaria que o acusado, que é o Marcos, estivesse aqui presente. Enquanto a senhora pensa... É isso, né? A senhora se sente constrangida, tem medo dele, é isso? Sim. Essa a razão? Tá. Não tem problema, ele aguarda lá fora. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o Arthur Lucas, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado. Bom dia, Joseli, Bom dia. tudo bem? Tudo bem. Joseli, bom, nós já nos conhecemos, né? Sim. Fiz audiência do seu caso, nós estamos aqui para julgar, né? Na verdade, para os jurados, senhoras juradas e para os jurados julgarem o caso de hoje, que se trata tentativa de feminicídio que a senhora sofreu lá no dia 13 de fevereiro desse ano, lá na sua residência lá no Campo de Santana. Isso. Bom, a senhora já relatou isso algumas vezes, né, lá na fase da polícia, contou pra gente, pra mim e pra outra juíza, né, pra doutora Michele, lá na sala de audiências, mas chegou um momento mais importante, que é contar para quem vai julgar, né? Então, eu sei que a senhora tem todo o tempo do mundo, se quiser uma água, fica tranquila, tá? Mas é só contar, por favor, o que aconteceu naquela manhã lá na casa de vocês, por favor. Tá? O acusado aqui, né, é o Marco Leandro, né? Ele era convivente da senhora, né? Morava com a senhora, enfim, era seu ex-marido, mas conta aí para todo mundo como que estava a relação de vocês, o que aconteceu naquele dia, por favor. Bom dia a todos. Naquela manhã, no domingo a gente tinha discutido, eu já estava separada do Marcos há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Foi desde o início da minha gravidez, que eu falei que eu não queria mais. Vocês tinham quantos filhos juntos? Nós temos 4 filhos. 4 com ele? 4 com o neném, né? Uhum. Então, a gente tem 4 filhos juntos. Eu tinha falado para ele que não dava mais, já por eu ser vítima de agressão,
Eu não queria, principalmente, que a neném visse, crescesse, né, num lar como as outras crianças cresceram, sempre vendo agressão. Né? E sempre conversei com o Marcos, né, para ele mudar, para parar, mas nunca, ele perdia o controle e não tinha jeito. E ainda acabei falando para ele, uma hora você vai acabar me machucando. Né? E ele dizia, não vou. E realmente quase acabou tirando a minha vida. Naquela manhã, eu estava me arrumando para ir para o meu curso, eu faço curso de técnico de enfermagem, e ele estava no quarto dele, né? Como eu já tinha chamado a polícia para ele por ameaça, um dia que ele me ameaçou. Ele estava morando ali? Ele morava ali, a gente morava na mesma casa, mas em quartos separados. Né? Porque ele não saía da casa e eu também, no momento, não tinha como sair com as crianças. Né? Então, a gente estava nessa situação. Daí, na manhã, ele começou a falar para mim que ele não era bandido, que eu não tinha que chamar a polícia para ele. E daí eu falei, naquela manhã, que se fosse preciso, eu chamava sim, porque ele estava me ameaçando. E então foi questão de segundos, eu estava me arrumando, virada para o meu espelho, deitei o corredorzinho. Quando eu virei de frente para ele, ele já estava com o facão na mão e falou para mim, você nunca mais vai chamar a polícia para mim. Né, ele usou essa fala comigo. Isso aí, aqui, segundo a denúncia, isso mais ou menos umas 6h40 da manhã, por aí. Isso, mais ou menos. Ele falou isso, daí na hora eu peguei, deixei minhas coisas, falei, vamos conversar. Eu falei, calma, vamos conversar. Eu peguei a neném que estava na cama, a outra menininha minha, levei para a sala, coloquei a neném no sofá e falei para ele, eu vou fazer uma mamada neném. Falei, vamos conversar. Daí ele falou para mim, tudo que vai acontecer hoje aqui, a culpa é tua. Ele falou isso para mim. Então a senhora, depois que a senhora vê ele com o facão, a senhora tenta conversar, apaziguar, conversar, enfim, é isso. Eu tentei acalmar ele. Né? Daí minha porta da cozinha já estava aberta, né? E daí minha vizinha de frente olhou, só que eu não vi o facão na mão dele nesse momento, né? Que ele ficou de frente para mim ali na cozinha, eu no fogão e ele ali. Eu não vi. A senhora tinha visto antes, aí depois Sim, a senhora não viu mais. Eu não vi, eu imaginei que ele tivesse deixado no quarto. Né? Na minha percepção, ele deixou no quarto, o facão ficou no quarto. Né? E daí ele estava gritando, falando alto, e nisso minha vizinha viu, olhou. Daí, no que a minha vizinha olhou, ele olhou para mim e falou, vai para a sala. Eu falei, não vou para a sala. Né? Daí, nisso, eu falei, não precisa você me ameaçar. Eu falei, vamos conversar. Ele tirou o facão que estava dentro da calça. Foi quando ele tirou o facão. Né? Ele tirou o facão para mim e eu pedi calma. Eu falei, calma. Na hora que eu falei, calma, ele usou um palavrão. Pode falar o palavrão, sei. Né? Ele falou, calma o caralho. Né? E olhou para a porta, se minha vizinha estava vendo, e falou, vai para a sala com o facão na mão. Daí foi na hora que eu pensei, se eu for para a sala, ele vai me picar na frente das crianças. Daí eu preferi enfrentar o facão. Foi quando ele deu a primeira nesse braço, que eu tenho uma cicatriz de quase 10 centímetros nesse braço. É esse que deu fratura exposta? É esse daqui, que é onde eu tive a fratura exposta, é aqui. Daí, na sequência... Foi aqui. Isso, a primeira foi aqui. A primeira foi aqui, daí a sequência foi segundos, foi muito rápido, não deu tempo de pedir ajuda, nada. Essa, só para a gente, para jurados, que não estão acostumados, jurados também, a situação, essa lesão que a senhora tem aqui, que deu fratura exposta, é uma lesão que a senhora tentou se defender. Eu defendi, porque foi para dar na cabeça, eu levei o braço, né? Daí foi onde eu já não senti mais o braço, daí foi segundos, né? Nisso ele já mandou a outra, que foi também para ser na cabeça, eu segurei o facão, foi onde desceu, né? E acabou quase decepando o dedo. Daí nisso nosso filho agora ele está com 13 anos, tinha 12 anos, ele veio correndo e abraçou ele. Né, pelas pernas dele, o facão caiu para o chão. Eu tentei juntar o facão, mas eu não sentia mais as mãos. Então, eu chutei o facão para frente. Daí, no que eu chutei o facão para frente, eu vi que eu já não podia mais me defender, que ele ia me matar ali dentro. Então, foi a hora que eu saí correndo. Né, e o menino ficou com ele lá. Eu saí correndo, pedindo socorro, pedindo ajuda. Né, passei pela casa da minha ex-cunhada, ela estava parada ali. Pensei em entrar, mas quando eu vi, eu já vi a sombra dele atrás de mim, vindo, né? Era um dia de sol, eu vi a sombra. Lá era como um condomínio, assim? Isso, exatamente. Tipo um condomínio de casinhas, assim. Daí eu saí correndo, daí pra frente eu vi meu vizinho saindo com a moto. Ele estava pegando a moto para sair trabalhar. Quando eu gritei socorro para ele. Que é o José? O José, exatamente. Eu pedi socorro, mas mesmo eu chegando próximo do José, ele veio por trás, o José mandando ele parar, e ele me deu a facãozada na cabeça. Então a senhora conseguiu nesse momento fugir dele? Consegui. Né? Conseguiu fugir, ele chutou, né? Se defendeu e saiu correndo. Sim.
Mas ele vai atrás da senhora correndo. Isso, ele me perseguiu. Ele te perseguiu, e você foi procurar abrigo na casa de algum vizinho, Sim. pedir ajuda para algum vizinho, é isso? Isso. E quem estava saindo com a moto é o José. Era o José. Daí o José Mas ele te gritando. alcança e te dá uma facãozada na cabeça. Exatamente. Mais ou menos eu estava, acho que 1 metro e pouquinho do José, mesmo assim ele me alcançou e me deu uma facãozada que pegou de trás para frente, né? Foram 6 centímetros também de comprimento. Nós temos as fotos aqui também. Daí a senhora teve que... Bom, enfim, daí o José dele interveio, ele E o José gritou com ele, nisso foi saindo os outros vizinhos das casas, dele se afastou, né? Na hora que ele se afastou, mas ele ficou ainda uns 5 minutos olhando para ver o que tinha acontecido, né? Com o facão na mão, todo sujo de sangue, né? E eu ensopada Mas de isso sangue, já com vizinhos ali. já com os vizinhos ali, ele ficou numa altura olhando, né? E daí nisso o nosso filho ficou desesperado, o menino, né? Até o menino estava com uma faquinha de serra na mão. Que ele pegou depois. Isso, o menino pegou a faquinha de serra e saiu. Daí ele falou, você matou a minha mãe. Na percepção do menino, ele tinha me matado, né? Porque eu estava ensopada de sangue. Ele falou, você matou a minha mãe. Ele falou, agora eu vou te matar. Daí nisso os vizinhos interviram, levaram o menino para casa deles, tiveram que acalmar o menino, porque o menino ficou transtornado. Qual que é o menino? O meu filho, que tem 13 anos, Luciano. O Luciano. Isso. Então, depois que tudo isso acontece, ele pega uma faquinha e sai e fala, você matou minha mãe, eu vou te matar. É isso? Foi isso Entendi. que aconteceu. E daí eu lá, eu estava sendo socorrida, mas mesmo assim, meus vizinhos tentam estancar o sangue. A minha preocupação era com as crianças, porque como ele ficou fora de si, fora de controle, eu, na minha percepção, ele ia voltar lá, fazer alguma coisa para as crianças, né? Então, eu pedi para os vizinhos pegar as crianças para mim. Entendi, porque ele tava, ele ainda continuou Porque ali. ele continuou lá, né? Então, assim, o meu medo era que ele voltasse lá, né? Mas ali, depois de uns 5 minutos, ele pegou e fugiu. Fugiu. Com o facão. Com o facão. Fugiu com o facão. Porque a gente não tem apreensão do facão, né? Então, ele levou o facão Ele com levou ele, o deu facão fim com no ele. facão. Entendi. Bom, depois a gente continua daí, mas antes eu quero te contar, não sei se a senhora sabe, a versão que ele dá para isso. Pode? A senhora sabe? Não. Ele fala, na verdade, né, não sei o que ele vai contar aqui, mas quando ele foi ouvido lá na audiência, ele falou que, na verdade, a senhora que começou a discussão, porque a senhora estava querendo um cartão alimentação, enfim, que a senhora que começou a discussão, e daí a senhora é estourada, e daí o filho ficou nervoso e o filho veio com uma faca para cima dele, que o seu filho foi com uma faca para cima dele, e ele, para se defender do filho, acabou, não sei como, ele também não sabe explicar, enfim, depois ele explica, atingindo a senhora. Isso aconteceu? Não. Tudo mentira. Não. Mentira. Não aconteceu isso. Sim. Essa faquinha que o seu filho pega é depois que tudo aconteceu, depois que ele já deu as facãozadas em você, e daí seu filho sai nervoso atrás dele, é isso? Não. Eu não sabia disso. O menino falou para mim, como o menino ficou lá com ele, né? A faquinha estava em cima. Eu não tenho faca na minha casa, porque eu sempre tive medo de faca, por ele ser violento. Então, não tenho faca de jeito nenhum na minha casa, só faquinha de serra. O menino falou isso para mim, eu fui saber agora, uns 3 meses atrás, que ele pegou a faquinha, né, e no intuito do pai parar, foi onde ele falou que ele pegou e coisou a faquinha aqui nele, né? E mas foi isso que o menino me falou. Isso depois que ele já estava dando facãozada na senhora. Isso depois que eu já estava ferida, que eu já estava correndo. Isso foi no momento que ele tentou segurar o pai, né, que ele não conseguiu segurar. Então ele fez isso no pai para tentar defender a senhora. Para tentar me defender, exatamente. E depois ele sai com essa faquinha na mão e fala, vou te matar porque você matou minha mãe. Você matou a minha mãe. E tanto isso, meu filho é um menino muito bom. Ele é uma criança muito abençoada. Isso aconteceu, eu acredito, pelo fato já dele ver a violência dentro de casa. Por ele ver as ameaças do pai sempre contra mim. Porque sempre o Marcos falou para mim, o nosso casamento é até o fim da vida. Ele falou, põe bem na tua cabecinha. Ele falou isso para mim, coloque bem na sua cabecinha. É até que a morte nos separe. Ou você manda me matar, ou você já sabe. É o que ele falava para mim. Ele falava isso constantemente? Isso, falava constantemente isso para mim. Ele falava, e você sabe, eu vou até o fim. É o que ele falava para mim. Entendi. E ele também nega que tenha perseguido a senhora com o facão. Mas isso também é mentira. É mentira. Isso é mentira. Tanto que a senhora tem a facãozada na cabeça. Na cabeça. Bom, enfim, a gente vai ouvir os vizinhos depois aqui. Tá. Outra questão. Daí,
a senhora é levada para o hospital? Como que aconteceu? Logo depois que ele foge ali, daí as crianças estão bem? Sim, meu vizinho daí me colocou no carro, me levou para a UPA. Daí eu cheguei na UPA, a primeira coisa que eles perguntaram se era acidente de moto, né? Daí meu vizinho falou não, né? Foi o ex-marido dela que atacou ela. Daí nisso eles me colocaram para dentro, daí foram ver onde eram as lesões, daí viram que eu estava com fratura exposta, né, no braço, daí me colocaram na medicação, acho que foi por volta de umas 8 e pouco, conseguiram uma vaga para mim no Hospital do Trabalhador. Daí eu fui para o Hospital do Trabalhador, fiquei até mais ou menos acho que umas 3 e pouco, daí fui para o centro cirúrgico, precisei fazer 2 cirurgias de emergência. E depois de 60 dias precisei fazer mais uma na mão esquerda para poder trazer o movimento do polegar de novo, porque eu tinha perdido o movimento do polegar. Entendi. E a senhora também, nós temos todo o seu prontuário aqui, a senhora também teve que passar por tomografia na cabeça, também, tudo, né? Isso, como foi uma facãozada na cabeça, precisei fazer tomografia, tudo. E me fala uma coisa, hoje, Jocely, como que você está? Primeiro, questão física, né? Ficou alguma sequela na sua mão, no seu braço? Eu perdi um pouco da sensibilidade dessa região aqui, eu quase não sinto. Né? Em cima do dedo também quase não sinto, quase não tenho a sensibilidade do dedo. E para mim poder, como eu fiz uma transferência de nervo, para mim poder mexer ele, eu preciso pensar que ele é o indicador. Caso eu não pense que ele é o indicador, eu não tenho praticamente quase o movimento dele. Né? Então, se eu estiver distraída, vou fazer alguma coisa, eu não consigo fazer a pega. Entendi. Porque como teve essa Isso, por ser a transferência de nervo. Seu cérebro ainda está aprendendo a trabalhar com isso. Pode mostrar a cicatriz, principalmente essa, e a outra também do braço? Tem essa. Entendi. Bom, Jocely, eu estou quase terminando com a senhora, né? A senhora conta exatamente o que aconteceu desde o começo, desde a primeira vez que a senhora é ouvida. E psicologicamente, como que a senhora ficou depois disso? Psicologicamente, meus filhos me dão força, né? Porque eu tenho as crianças pequenas, eu sei que eles precisam de mim. Foi o que eu falei para a psicóloga, não é que como que eu posso dizer, que eu não necessite de um tratamento psicológico, porque os traumas vão ficar pro resto da vida. Isso aí eu tenho certeza. Só que eu, né, me mantenho firme pelas crianças, né? Só que assim, claro, o medo existe, depende do lugar que eu tô me cuidando, né? Por mais que eu sei que ele está preso, eu tô me cuidando, né? Eu saio do meu trabalho, como eu trabalho à noite, quando eu saio na frente da empresa, eu dou aquela olhada, sabe? Porque o trauma fica. Não tem como eu falar, se eu falar que não fica, eu tô mentindo. E seus filhos? As crianças dormem comigo, né? Os filhos dormem comigo, os 3 pequenos dormem comigo. O Luciano, ele não consegue dormir sozinho. No quarto, quando as meninas dormiam comigo, agora ele dorme comigo. Tem noite que eu acordo com ele segurando no meu pé. Ele dorme com a Bíblia debaixo do travesseiro dele. Né? O dia que a gente foi fazer a perícia com a psicóloga, ele mal conseguiu falar, ele tremia muito, ele segurava na minha mão. Ele tem muita dificuldade de lidar com isso. Né? E ele tem medo. Né? Ele tem medo. O medo dele que ele tem é que, né, do pai matar a mãe. Esse é o medo do Luciano. Entendi. Bom, a senhora termina outro depoimento falando que se os vizinhos não tivessem intervindo, ele teria picado a senhora. Teria me picado. Isso... Essa é a sensação que a senhora tem totalmente até hoje. Essa é a certeza que eu tenho. Né? Se eu tivesse caído, tropicado, eu estaria morta, pelo estado que ele ficou, eu estaria morta, ele estaria me picando no facão, eu morta ali. Essa é a certeza que eu tenho. Bom, entendi, Jocely. Da minha parte, acho que era isso, né? Mas a gente vai fazer de tudo para fazer justiça no seu caso, tá bom? Né? Tá, doutor Luiz, para a Defensoria Pública. Obrigado. Dona Jocely, bom dia. Bom dia. A senhora ficou quantos dias internada? Eu fiquei 3 dias internada. 3 dias? Isso. Tá. A senhora tem quantas cicatrizes pelo corpo deste fato? Tenho 6. 6 cicatrizes. Certo. E a senhora perdeu a sensibilidade do braço e de um dedo da mão? Isso, eu não sinto, né? Se encostar em alguma coisa quente, eu não sinto. Se for frio, também não sinto, né? Essa parte aqui, principalmente, até o minguinho e a parte de cima do polegar. Certo. O acompanhamento psicológico, a senhora não realiza
Porque tem que trabalhar, não tem disponibilidade de tempo? Até realizei pelo postinho de saúde, só que ficou deles me retornarem e não retornaram mais, né? Mas às vezes que me chamaram, eu fui. Daí, como não houve retorno da parte deles também, eu também não procurei. Tudo bem, não tenho mais perguntas. Obrigado, excelência. Então, senhora, pela defesa, a senhora tem perguntas? Sem perguntas. Tá, pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Joseli, eu ouvi atentamente o que a senhora disse, né? Eu tenho só alguns pontos que eu gostaria que a senhora melhor individualizasse, mas também fica a seu critério, né? Eu vou fazer as perguntas, se a senhora entender que não é caso de responder, não tem necessidade. Eu vi que a senhora foi até o Instituto Médico Legal fazer um exame de lesões. Sim, a senhora se fui. recorda? Quantas vezes que a senhora foi até lá? Foi 2 vezes. Tá. A senhora fez um primeiro exame e depois um segundo para verificar a incapacidade, é isso? Isso. Tá. A senhora disse que a senhora disse que é técnica em enfermagem ou fazia um curso? Eu estudo, eu faço o curso. Ah, tá. Mas nessa época que a senhora trabalhava, tinha atividade remunerada? Sim, A senhora trabalhava com o quê? eu sou cobradora de ônibus. Tá. E aí como é que ficou a situação do trabalho da senhora? Porque a senhora disse que ficou 60 dias internada, é isso? Não, eu fiquei 3 dias internada, eu fiquei afastada, né? Ah, tá. Foi 3 dias internada. Isso, daí eu fiquei afastada do trabalho. Por quanto tempo? Eu fiquei afastada do trabalho por 4 meses e 26 dias, mais ou menos. Tá, 4 meses e 26 dias? Isso, mais ou menos Tá. isso. E esse afastamento de 4 meses e 26 dias se deu exatamente por qual razão? Se deu pela questão das lesões, né? Tá. Aí a senhora não tinha o quê? Não tinha movimento, estava em recuperação e por conta disso não podia trabalhar? Porque eu precisei fazer outra cirurgia, né? Como foi demorado, como houve a fratura exposta, eu precisei usar gesso, precisei usar tala. Como foi uma fratura de una, ela demora mais para colar. Daí, como depois de 60 dias eu precisei fazer outra cirurgia, e foi para esse fato. Tá, entendi. Só também, Joseli, eu faço essas perguntas e sou um pouco mais específico, porque havendo uma condenação, e quem decide se condena ou absolve não sou eu, é o júri, né? São os jurados, mas em caso de condenação há uma sentença com uma pena, né? E para eu fixar essa pena, para mais ou para menos, um dos critérios que se utiliza é justamente as consequências do fato. Daí a razão pela qual eu estou, vamos assim, descendo a minúcias no que nesse questionamento. E passado esse tempo de 4 meses e 26 dias, a senhora voltou a trabalhar normalmente ou não? Tem alguma limitação? Voltei a trabalhar normalmente. Tá, e nesse período de 4 meses e 26 dias, a senhora continua recebendo o seu salário normalmente ou houve algum decréscimo? Houve uma diminuição do seu... Eu fui encostado pelo INSS, né? Então, eu fiz a perícia, daí eu consegui receber. Tá, mas o valor era o mesmo? O mesmo. Então, assim, sob o aspecto patrimonial e econômico, em princípio a senhora não teve dano? Não. Não teve prejuízo, tá bom. Aí a senhora já mencionou também acessibilidade, ok, movimento. Tá, e aí, só por fim, não ficou muito esclarecido para mim, Joseli, a senhora disse que tem 4 filhos com o Marcos, Sim. né? E aí a senhora disse que tem um último, o promotor até perguntou para a senhora, 4 com a criança, que é mais novinha, né? 4, eles são em 4, né? Tá, a idade deles? Eu tenho a Leandra de 20 anos, o Luciano com 13, a Lívia com 6 e a Helena com 2 anos. Tá, e todos estavam na casa quando isso aconteceu ou não? Os 3 pequenos, sim. A Leandra estava em Santa Catarina com o namorado. Ela tinha ido morar para lá, mas os 3 de menores estavam na casa. Tá. E um deles, que a senhora disse que é o Leandro... O Luciano. Perdão. Luciano, ele presenciou, ele viu tudo isso? O Luciano viu tudo, foi o Luciano que depois tentou segurar ele. Que a senhora disse que pôs com a faca e tal, né? Isso. E os demais estavam onde exatamente? As outras crianças estavam na sala. E esse fato aconteceu? Na cozinha, entre a cozinha e a sala, né? É pequenininho assim, né? Mas as crianças viram. Tá, entendi. Mas se eles não chegaram a visualizar, né? Ou seja, a enxergar isso porque estavam em outro cômodo, ouviram, enfim, perceberam que... Sim, porque aqui a porta da cozinha aqui já é emendado com a minha sala, né? Tá, e por fim, a senhora disse que naquele momento já não tinha mais relacionamento de fato com ele, Não. né? Vocês estavam Não separados tinha, já, né? Eu já tinha conversado com ele várias vezes. Na hora ele aceitava, depois ele falava pra mim, não, mas você é minha mulher, você vai ser minha mulher. E tipo, ele queria
forçar a situação. E eu dizia, não, né, vamos deixar assim por enquanto, tal. E ele, não, você é minha mulher, você vai ser minha mulher e pronto. E ele chegou a falar para mim que ele preferia me ver morta num caixão do que eu separada dele. Tá. Mas episódios de violência física já tinham acontecido? Já. Tá. Ao todo foram quantas vezes? Muitas vezes. Né? Eu convivi com o Marcos durante 19 anos praticamente. Quase 20 anos, foram muitas vezes. Tá, e durante todo esse período de 19 anos, a senhora recebia agressões físicas dele? Sim, só que a gente vai tentando levar pelos filhos, pela família, você acha que a pessoa vai mudar, entendeu? Só que a pessoa não muda. Tá. E em algum momento a senhora chegou a registrar boletim de ocorrência quanto a esses fatos? Eu tive um último boletim de ocorrência, né, que foi feito, que o policial foi lá em casa, foi quando ele me ameaçou, que eu acabei indo para Colombo com as crianças, como eu fiquei com medo dele, eu fui para Colombo com as crianças. Entendi. Tá. E por fim, quanto às sequelas, enfim, aos golpes que a senhora recebeu hoje, a senhora necessita de tratamento ainda? Não. Toma medicação? Não. Tá, entendi, tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço, Joselia, a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Ok. Tiago, eu sou juiz de direito, faremos que seu interrogatório, tá bom? Ok. O atual endereço qual que é, Marcos? Meu atual endereço eu tô morando no Campo Comprido, junto com a minha irmã. Tá, mas o nome da rua, o número, não sabe dizer? Não recordo no momento. Tá. A sua profissão qual que é, Marcos? A minha profissão é vigilante. Tá. Você está preso há quanto tempo hoje? Faz 9 meses. Tá. E quando em liberdade, o senhor estava empregado, estava trabalhando como vigilante ou não? Eu estava trabalhando como pintor autônomo, só que eu mesclava daí a profissão de vigilante com segurança, sim. Tá, entendi. Em média ganhava quanto por mês? Dava em média de uns R$2.000, mais ou menos. Chegou a frequentar a escola, Marcos? Eu frequentei a escola até a 6ª série. Tá. Tem que idade hoje? Hoje estou com 41 anos. Tá. Ler e escrever, você sabe, Marcos? Sim, senhor. Tá. Casado? Não, no momento... Tá. Você era casado, vindo estável com a vítima, que é a Joselia, é isso? Isso. Mas por ocasião desse fato, já não estavam mais juntos, é isso ou não? Nós estávamos morando na mesma residência, na mesma casa, assim. Tá, mas estavam separados, apesar de morar juntos, é isso? Isso. Tá, tudo bem. Tem filhos? Temos 4 filhos. Tá, eles têm que idade? Hoje moram com quem? Hoje eles estão morando com ela. Tá, todos os 4, é isso? Isso. E os 4 filhos que o senhor tem é com a vítima aqui, com a Joseli? Exatamente. Tá, perfeito. Afora esse processo criminal, tem ou teve outros? Nunca tive. Tá, foi a primeira vez que o senhor se envolveu com a polícia? Sim, senhor. Tá, o senhor sempre morou aqui em Curitiba? Eu nasci em Mangueirinha e aí vim morar em Curitiba. Tá, Mangueirinha é aqui o interior do Paraná, né? Isso. Acho que é pro lado o que é Londrina, ali, para aqueles lados? Não, isso. né? Tá. Tá. Problema de saúde o senhor tem? Não. Tá. Tem conhecimento da acusação aqui? Sabe do que se trata, né? Isso, tenho. Tá. Então, a partir de agora, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer, mas se quiser pode ficar em silêncio, só te prejudicar, só que por todo momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, essa pena pode ser atenuada, ou seja, ela pode ser reduzida, diminuída por conta dessa confissão, perfeito? Ok. Tá. Tem alguma dúvida a respeito? Não, senhor. Tá. Diante disso, o senhor tem interesse em fazer as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Eu prefiro responder as perguntas. Tá. A pergunta que se faz nisso aqui, Marcos, ela é bem simples. Diz o Ministério Público no dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 6h40 da manhã, na estrada Delegado Bruno de Almeida, número 5.400, Casa 21, bairro Campo de Santana, aqui em Curitiba, o senhor Marcos Ano Guimarães teria tentado matar a vítima, que era então sua esposa, a companheira Joseli Barbosa Silva. E segundo diz o Ministério Público, o senhor fez isso mediante golpes de facão, né? Que foram dados na região do antebraço direito, mão esquerda e cabeça. E aí diz o Ministério Público também que o senhor apenas não conseguiu consumar aqui a morte dela, ou seja, não conseguiu consumar esse homicídio, porque ela se defendeu, fugiu e também porque, em sequência, terceiros intervieram. O que nós temos aqui é uma acusação, na verdade, de homicídio qualificado tentado. Aqui tem as qualificadoras do feminicídio, em razão da relação que o senhor mantinha com ela. Diz também o Ministério Público que a motivação foi torpe, porque o senhor não aceitava o fim do relacionamento, que teria sido aqui empregado também meio na execução que dificultou a defesa da vítima e
por fim também que esse episódio teria acontecido aqui na presença física de um dos filhos do casal, ou seja, do senhor e da vítima. Esse fato é verdadeiro, é falso? O que aconteceu aqui? Esse fato foi um fato que aconteceu realmente. Foi contra a minha vontade também, porque eu nunca pensei nisso. Sempre fui contra a violência também, contra a doméstica, a violência em qualquer lugar. Sempre defendi assim, as pessoas. Nunca fui uma pessoa violenta assim. Tá, vamos com calma. A Joseli, que é a vítima, era sua esposa, é isso? Isso. Mas, em verdade, vocês não eram casados, né, formalmente no cartório. Era união estável, é isso? União estável. Tá, perfeito. Eram companheiros. Ok. Há quanto tempo que vocês conviviam? Eu estava há 21 anos, praticamente. Tá. E dessa união, o senhor disse que tem 4 filhos. 4 filhos. Tá, eles têm que idade hoje? O Luciano ele tem 13 anos, a Lívia tem 7 anos, e a Helena tem 4 anos, e a Leandra tem 20 anos. Tá. E esse endereço que consta aqui na acusação, delegado Bruno de Almeida, o que era? Era a casa em que vocês moravam? Isso, é a casa que nós moramos mesmo. Tá, tudo bem. Aí, o que aconteceu aqui nesse dia e nesse horário? Quem é que estava na casa? O senhor, ela, quem mais? Tava eu, ela e os meus filhos que estavam lá. Tá, perfeito. E aí o que aconteceu? Vocês discutiram, brigaram? Como é que se iniciou? No momento, eu e ela estavam passando por uma situação muito delicada, sabe? Ela estava com conta no cartão de crédito e eu estava passando também por uma dificuldade financeira, vamos dizer assim, né? E aí estava afetando todos nós, assim. Tava havendo um desequilíbrio entre nós ali por causa disso. Daí eu não estava sabendo lidar com isso, sabe? Daí começou ali uma briga e tal, e eu falava para ela, não precisa a gente brigar, vai resolver isso aí. Nós vamos trabalhar mais e vamos conseguir. Tá, houve um desentendimento ali, um atrito entre vocês por conta de dinheiro, é isso? Isso, foi mais por isso, sim senhor. Tudo bem, mas e o que aconteceu nesse dia e nesse horário? Vocês brigaram por conta desse fato, é isso ou não? Isso, porque ela não estava tendo mais paciência. E eu tentava conversar com eles, com as crianças, tudo. Tá, ela não tinha mais paciência porque vocês tinham dívidas? É. Ok. E aí nesse dia aconteceu o quê? Vocês discutiram, conversaram a respeito dessa falta de dinheiro? Daí nesse dia ela foi me perguntar no cartão de crédito, vale alimentação que eu estava com ele. Daí ela entrou no quarto lá onde eu estava deitado, ela falou assim, o cartão de alimentação está com ele? Daí eu falei, não, o cartão de alimentação eu acho que está aqui, mas daí eu fui procurar e não achei, que estava na minha carteira assim. Daí eu falei assim para ela, eu acho que eu perdi esse cartão de alimentação porque não está aqui na minha carteira. Daí ela ficou brava, sabe, comigo assim. Só que eu era muito paciente com ela, sempre fui assim, paciente com meus filhos, tudo. Daí ela, sabe, ali no calor, nós ficamos nervosos, ela também ficou bem nervosa, assim. E aí a gente acabou brigando, sabe? Tá, tudo Foi bem, uma coisa que eu não queria, eu fiquei muito nervoso, assim, na hora que eu não lembro, assim, direito. Tá, não se recorda o que aconteceu ao certo? Não, isso? só me recordo que quando eu tava lá fora, no terreiro, assim, lá fora de casa, pra fora da porta, assim. Tá, essa primeira conversa, a primeira discussão, vamos chamar de discussão a respeito de dívida, foi dentro de casa? Foi, Tá, em que cômodo da casa? Foi na porta do quarto, assim, onde eu tava. Tá, do quarto em que vocês dormiam, é isso? Isso. Ok. E os filhos estavam onde? Os filhos eles estavam no outro quarto. Tá, tudo bem. E aí o senhor disse que a partir daí não se recorda o que aconteceu? Eu não me recordo bem, eu só me lembro algum flash, assim, que eu me lembro, não vou conseguir falar com detalhe pro senhor, assim. Daí eu só lembro que tava o facão, assim, sabe, eu trabalhava com aquele facão lá. Tá, mas esse facão estava onde? Ele estava em cima, assim, do balcão. Do balcão? De onde? Do balcão da pia, assim. Da pia de onde? Onde ficou o armário, assim. Mas isso aqui é na cozinha, no banheiro? Na cozinha. Tá, então vocês já estavam na cozinha daí nesse momento, saiu do quarto. Isso, porque daí eu vim pra cozinha, eu falei pra, sabe, eu sempre tentava acalmar, assim, eu nunca fui, sabe, de violência, eu sempre afirmo que eu fui contra a violência, sou contra a violência. Tá, mas aí você pegou o facão ou não? Daí eu peguei o facão, mas no intuito que nós já tava ali aflorada e eu tava nervoso e ela também. Aí eu peguei o facão, mas no intuito de não acontecer alguma coisa mais grave, assim, por causa das crianças, sabe. Tá, mas quando o senhor disse que pegou o facão para evitar uma coisa mais grave, o que seria essa coisa mais grave? O que o senhor pretendia com o facão? Na verdade eu não queria, eu pensei que ele ia pegar, né, o meu filho, porque eu já vi ele vindo atrás de mim e ela ficou assim do meu lado. Tá, qual o filho que era? O Luciano.
O Luciano tinha que idade? Ele tem 13 anos. Tem 13. Isso aconteceu no ano passado, aqui foi em fevereiro de 2020, tem um ano e vai para quase 2 anos, né? Isso. Um ano sim. e, sei lá, 1 ano e 8, 9 meses aí, né? Uhum. E ele tinha aqui 12 anos isso na época? Ele tem 13 hoje. Tem 13. Ele tinha 12 anos. Ah, me perdoe, desculpe aqui, não foi em 2022, foi nesse ano mesmo. Nesse ano, não tem um ano esse episódio, foi fevereiro desse ano, né? Então tem aí 9 meses, é isso? Isso. Tá, perfeito. E ele já tinha então 13 anos. Tá, e aí o senhor ficou com medo que ele pegasse o facão? Isso, eu fiquei com medo dele pegar o facão e daí eu peguei o facão no intuito de guardar. Tá, mas e por que o senhor imaginou que o menino de 13 anos ia pegar o facão para causar um mal maior para quem? Para o senhor, para a mãe? Porque nós já estávamos discutindo e daí eles estavam bem alterados, sabe, ele e ela. Aí eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa assim. Não, eu entendo, Marcos, mas veja, a pergunta aqui também, se o senhor não quiser responder, não tem problema, né? Mas é simples e direta, né? O senhor pegou o facão para evitar que seu filho apanhasse esse instrumento e causasse um mal maior. Eu perguntei, o mal maior seria o quê? Ele pegar o facão, atingir o senhor, atingir a mãe, ele mesmo se lesionar? O que aconteceu? Por que o senhor pegou o facão e escondeu dele? Escondeu, ou tirou da mão dele, ou não queria que ele pegasse? Daí na hora que eu peguei o facão, eles ficaram mais alterados ainda. Daí eles vieram para cima de mim, sabe? E daí eu peguei e saí pra fora de casa. Mas eles quem? Ele. Ele, o seu filho? Isso, e a minha esposa também. Uhum. Daí eu acabei, sabe, ali aconteceu a lesão nela. Quando o senhor disse que eles foram pra cima, né, a vítima e o seu filho, foram pra cima de que forma? Agressão física, é isso? Eu senti que eles iam fazer alguma coisa pra mim, porque ele ficou atrás de mim, assim, aqui pra trás, e ela ficou meio na frente, assim. Tá, mas eles chegaram a efetivamente agredir o senhor fisicamente? Daí por último sim, daí eles, ele aqui atrás, aqui eu não sei qual é o objeto, não tenho uma precisão certa do que foi, não sei se era uma faca ou era com a mão mesmo. Tá, e aí o senhor fez o que com o facão? Aí o facão eu não lembro direito, porque na hora que eu corri aí eu já não lembro se ele caiu lá no chão, o que aconteceu. Quando eu vi eu tava sem já o objeto na mão, o facão. Tá, e nesse intervalo entre o senhor pegar o facão e depois estar no chão, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu não lembro. Tá, o senhor chegou a golpear a vítima, o seu filho ou alguma outra pessoa com esse facão? Não, senhor. Não? Só no braço dela, que eu lembro que pegou antes no braço dela, aqui do lado aqui. Tá, o senhor deu um golpe de facão no braço dela? É isso aqui que eu lembro, no braço. Tá, e por que isso aconteceu? No reflexo, como meu filho estava atrás, assim, que eu vi que ele estava vindo uns golpes aqui nas minhas costas, não sei se ele estava com faca ou era com a mão. Aí eu, no intuito de tirar aqui com o facão, aí ela estava com o braço abaixado assim, aí pegou assim no braço dela aqui. Ah, tá, mas com o braço abaixado. Quando o senhor fala que se recorda de um golpe no braço, em verdade não foi, o senhor sequer direcionou o golpe para ela, é isso? Não, de maneira alguma, de forma alguma não. O senhor disse que foi tirar o facão, eu não entendi direito, foi tirar o facão e acertou no braço dela? O que aconteceu? É porque daí eu fui me defender do meu filho, que ele estava atrás de mim assim. E ele estava dando o golpe e eu via que vinha aqui a mão dele, eu não sei que objeto que ele estava. Tá, mas o golpe de facão então era pro seu filho, não era para ela? Não era nem para ele, eu estava tentando me defender do que estava vindo aqui na minha frente, sabe? Tá, e o que resultou desse golpe de facão que o senhor disse que acertou, ainda que sem querer, no braço dela? Foi porque eu estava tentando me defender da faca. Não, eu entendi, mas veja, o golpe chegou a cortar o braço dela? Chegou a quebrar o braço dela? O que aconteceu ou não aconteceu nada? Na hora aconteceu, que eu vi que cortou assim o braço dela. Daí na hora eu não lembro, porque eu também estava muito nervoso. Porque o meu filho estava ali e eu estava muito nervoso. E em que parte do braço que foi? Que eu lembro, a primeira pegou assim, ó. No antebraço aqui? E aqui, né? Nessa região? Tá. Fora isso, mais algum golpe? Daí eu não lembro se teve algum golpe. Ela foi ouvida aqui, Marcos, e também consta aqui na acusação que esse golpe que ela recebeu no antebraço direito teria causado aqui uma fratura exposta. Daí eu não tô sabendo. Não sabe dizer? Só vi que pegou assim, mas daí Tá. E aí na sequência, o que aconteceu? O senhor foi embora? Não, daí fugiu, eu fiquei muito nervoso. E na hora, daí quando eu tava voltando em si. Pois não. Perdão, desculpa. Pode falar. Daí como eu tava muito nervoso, eu queria, sabe, chamar ela pra nós conversar, pra mim, tipo, falar pra ela, me perdoa e tal, desculpa, porque na hora eu já caí, sei lá, eu caí em si, como se uma coisa me falasse assim pra mim conversar com ela, pedir perdão pra ela na hora, assim. Daí só que daí ela tava muito assustada, ela e o meu filho, daí eles não queriam nem me ouvir mais.
Daí foi nessa hora que eu fui. Ela foi na frente e eu fui. Foi tipo meio atrás dela assim, e o meu filho tava vindo atrás de mim também. Mas nessa hora eu tava sem o facão já na mão. Tá, Eu já tava saindo dali. Isso aconteceu em que local? Era dentro de casa ainda ou já era via pública, já era rua? Essa hora aí aconteceu no terreiro aí de casa à frente, assim, no quintal. No quintal? Dizendo assim, aham. Tá, e aí? Ela não quis conversar com o senhor, nem ela nem seu filho? Não, porque eles daí ficaram assustados. E aconteceu o que daí? Daí dessa hora aí eu peguei e aí eu fui sair ali do condomínio, sabe? Passei perto do seu José ali, Isso na rua já daí? na rua. Tá. Mas não falei nada pra ele, não ameacei ninguém. Saí ali. Aí fui pra casa da minha irmã daí. Tá. A vítima relatou aqui, ela também foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. Tem um laudo aqui que menciona que ela ficou incapacitada para as atribuições, atividades dela por mais de 30 dias. Né? E ela também relatou aqui, eu anotei que ela ficou primeiro 3 dias internada em função desse episódio, depois mais 4 meses e 26 dias afastada, porque ela não tinha condição de trabalhar. Ela disse que trabalhava como cobradora de ônibus, né? Ela também mencionou que perdeu o movimento dos dedos, né, que parcialmente, que tem 6 cicatrizes no corpo e que tem dificuldade quanto à sensibilidade nos dedos, no braço. Né? E ela até mostrou aqui algumas cicatrizes. Além da cicatriz que ela mostrou aqui no braço, ela disse que tem outra aqui na parte de cima do braço e também tem na cabeça, porque diz que o senhor também deu um golpe de facão na cabeça dela. Tudo isso que foi relatado aqui, que consta nesse laudo, é fruto desse golpe que o senhor não tinha intenção de dar, apenas foi para se defender do seu filho e sem querer acertou ela? Ou tudo é fruto desse episódio, ou então de algum outro, não sei, de outra situação que ela tenha sofrido esses golpes? Como é que o senhor enfim, explica essa versão que ela deu aqui? Daí essa parte eu não lembro, eu lembro só desse do braço e da mão. Essas outras aí eu não lembro. Tá, entendi. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar a respeito disso? Não. Tá, vocês tinham algum problema de relacionamento? No sentido de que ela queria terminar a relação que vocês mantinham e o senhor não aceitava? Não, eu tinha aceitado já que eu sempre respeitei a decisão dela, sabe? No que ela falava assim pra mim, vamos fazer tal coisa e tal, eu deixava pra ela resolver, tipo, eu não deixava ela, sabe? Tá. Aceitava o que ela pedia e tal. Ela disse que o senhor não aceitava o fim do relacionamento, né? E dizia que o senhor dizia para ela que ela sempre seria a sua esposa, a sua mulher, né? E até menciona aqui num dos depoimentos que ela prestou, foi em audiência, movimento 186.1, que o senhor já tinha ameaçado ela e falava que a morte que o separar, ou até que a morte nos separe. O senhor chegou a mencionar isso para ela? Na verdade, quando a gente estava tudo bem, era tipo uma brincadeira que eu falava com ela, sabe? Nos momentos que a gente estava descontração, estava descontraído, daí eu brincava com ela, assim, mas era tudo na brincadeira que eu falava para ela, não era tipo de verdade, assim. Tá, e sabe dizer o porquê que ela entendeu isso como ameaça? Que eu falava que ia casar com ela, eu falava, bom, um dia que a gente reunir dinheiro e tal, que eu trabalhava bastante, a gente vai casar e tal. Daí eu falava para ela assim, mas era tudo na brincadeira, não era nada assim, sério. Tá, tudo bem. Bom, eu não tenho mais perguntas. Da minha parte é só. Ministério Público, alguma pergunta? Sim, excelência. Bom dia, Marcos. Bom dia. Marcos, bom, pelo que você disse agora para o juiz, você não teve intenção de dar nenhum golpe nela, é isso? Sim, senhor. Porque, na verdade, pelo que o senhor lembra, deu um único golpe no reflexo porque estava sendo agredido pelo seu filho. Isso. Foi isso que eu entendi. É isso? Isso mesmo. Tá. Álvaro, coloca para mim no movimento 1.3, por favor. Pode baixar, por favor. Esse golpe foi no reflexo?
Foi no reflexo, no intuito de eu me defender do golpe que vinha aqui do meu filho, de trás. Assim. Entendi. Depois pode ir baixando, Álvaro. Esse também foi no reflexo? Na mão? Esse daí foi o que eu mencionei agora de pouco, que ela estava com o braço, com a mão abaixada e aí pegou no braço dela. Uhum. Daí vai baixando, Álvaro, por favor. Daí tem um... Vai baixando, por favor. E esse? Esse do braço eu lembro. Sim, mas aí os outros que eu não lembro, esse do braço aí eu... Uhum. Daí, Álvaro, tem um na cabeça. Pode subir, eu acho. Aí. E esse? Esse aí também eu não lembro daí que eu tenho. Não lembra? Não, porque na hora eu tava muito nervoso, eu não lembro. Tava muito nervoso. Entendi. O senhor ouviu aqui, né? Um dos depoimentos que foi do senhor José, o senhor ouviu, certo? Sim, senhor. O senhor ouviu ele dizendo que a parte que ele viu foi fora da casa, você com um facão correndo atrás dela. Em que momento que você estava se defendendo do seu filho nessa hora? Nessa hora eu tava saindo já lá do quintal de casa. E eu tava sem... Foi nessa hora que eu tava sem o facão. E na rua eu não deferi nenhum golpe nela. Não dei nenhum golpe que eu lembro daí. Ah, então o seu Antônio, o seu José, que falou aqui que o senhor saiu correndo atrás de um facão, é ela. Todo mundo tá mentindo. O senhor não saiu com o facão? O senhor não saiu da casa com o facão? Ou saiu que eu lembro no quintal que aconteceu isso aí, mas não que na rua, assim, que eu tenho. Tá, que eu esse tenho. na cabeça, que horas que foi? É esse daí que eu não me lembro, assim, eu não lembro disso, só lembro do braço mesmo dela aí. Foi a lesão daí que aconteceu. Tá, ela sai da casa? Eu saí primeiro, porque eu que queria sair de lá. Mas daí como o piá estava atrás de mim, eu não tinha como sair pela porta. Daí ele estava na minha frente. Ah, você sai primeiro e ela sai correndo atrás de você? Eu saí e daí fiquei na escada assim, o piá saiu já logo em seguida por trás de mim aqui e parou na frente. Daí ela ficou assim, na minha frente de novo. Tá, e quem corre atrás de quem? Aí o piá estava correndo atrás de mim e ela estava na frente. Daí eu queria conversar com eles, sabe? Falar para eles se acalmar, que ia ficar tudo bem, que eu ia socorrer eles, mas só que eles não me ouviam mais daí. Uhum. E nesse momento, o senhor não estava mais com o facão? Nesse momento, que eu lembro, eu saí com ele até uma altura, mas daí uma altura ali eu já não lembro mais se eu estava com ele ou não. Até que fim que deu esse facão? Porque se o senhor saiu sem o facão tinha que ter ficado em algum lugar. E não tem apreensão do facão aqui. O senhor não levou esse facão com você, não? Não. Daí eu não lembro, deve ter caído em algum lugar, às vezes, não sei, daí eu não lembro. Uhum. E me fala uma coisa, o que você fez? Já que, pelo que o senhor está me dizendo aí, o senhor estava certo, né? O senhor era a vítima ali do negócio, certo? Porque o seu filho que estava tentando agredir o senhor tentou só correr, se defender, o senhor era a vítima. Então eu imagino que a primeira coisa que o senhor fez foi sair dali e procurar a polícia para contar o que aconteceu. Foi isso que o senhor fez? Não, senhor, daí dali quando eu saí, eu fui para casa da minha irmã, porque eu já estava muito nervoso. Então não conseguia raciocinar, meu raciocínio estava... Tá, e daí? Passou 24 horas, dormiu, raciocinou, pensou, acordou e foi procurar a polícia para esclarecer ou não? Daí, nesse período aí, eu procurei o advogado, sabe, para me orientar o que eu podia fazer. Aí eu ia me apresentar na delegacia, na verdade. Mas não se apresentou, né? Porque o advogado ele ia me acompanhar até a delegacia. Só que daí ele falava para mim esperar um pouco. Uhum. Esse fato aqui é de 13 de fevereiro. O senhor foi preso só dia 8 de março. Dia 8 de março. Na casa da sua irmã. Uhum. Foi isso ou não? Foi. Então o senhor teve quase um mês aí para se apresentar, para conversar, para explicar a situação, mas o senhor não foi. O senhor foi preso lá. Acharam o senhor lá escondido, segundo consta aqui pelo delegado. Foi isso ou não? Foi isso mesmo. Tá bom, então. Só a última questão. O senhor já tinha batido nela alguma vez?
Não, nunca. Nunca bateu nela? Não, Nunca ameaçou ela? nunca. Sempre tratei ela com muito carinho, muito respeito por eles, tudo. Nós vimos. Tá, pela Defensoria Pública, Luiz, algum... Sim, excelência. Pois não. Marcos, tudo bem? Tudo bom? dia. Bom dia. Marcos, o senhor guardava facão dentro de casa? Eu tinha esse facão aí, Ele ficava dentro de casa? ficava. E por qual motivo o facão ficava dentro de casa? Esse facão eu tinha ele porque eu trabalhava com ele. Certo. Mas o senhor trabalhava dentro de casa? Não, eu trabalhava e deixava ele lá, eu nem lembrava que tinha esse facão aí. Ele ficava Mas lá. como no dia o senhor lembrou? Porque nesse dia daí, como eu estava trabalhando de pintor, aí eu levava ele, eu costumava levar ele para o trabalho. Mas o serviço de pintura utiliza facão? Não é pincel? Utiliza para cortar alguma madeira, tábua, Tá. essas coisas. O seu filho de 13 anos, ele partiu para cima do senhor para agredi-lo? Olha, eu não vi ele assim visualmente de frente, porque ele estava atrás, sabe, de mim. Igual eu falei, e ela estava na frente. Entendi. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Tá. Pela defesa, doutor, alguma pergunta? Sim, doutor. Pois não. Bom dia, Marcos. Bom dia. Marcos, você teve... qual era a tua intenção quando você pegou esse facão? A minha intenção não era, doutora, fazer nada para ele, sabe? Não era Você tinha machucar intenção- eles ou... Algum Foi momento... na hora ali que eu fiquei nervoso, sabe? Fiquei muito no calor, calor da da emoção. emoção. É. Em algum momento você teve intenção de matar a sua companheira, sua Nunca cônjuge? tive intenção, doutor, de matar eles, nunca. O senhor alguma vez ameaçou de matar a sua esposa? Ou comentou com alguém, eu vou comprar uma arma, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa para minha esposa? Você alguma vez teve esse comportamento? Nunca tive esse comportamento. Eu sempre tratei bem ela, sempre, sabe, procurei o melhor para eles, para meus filhos, tudo. Quando você comenta que você procurou advogado, não foi essa pessoa aqui que falou para você aguardar e queria apresentar, correto? Sim. Então não foi orientado por esta defensora que você deveria comparecer à delegacia, você não foi bem orientado no início, correto? Certo. Alguma correto. vez você foi preso por ter cometido algum delito, alguma coisa? Não, nunca preso. Você já compareceu alguma vez em delegacia para prestar algum depoimento, fora essa vez agora, quando você foi preso devido a esse fatídico? Não, nunca compareci. Nunca. Na delegacia nenhuma. Você convivia, só para encerrar, com a dona Joseli quanto tempo? A gente estava aproximadamente uns 21 anos juntos. Certo. Sem mais, doutor. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Então pode finalizar ali, por favor, Aura. Doutor Lucas, doutor Weasley, por parte dos senhores, podemos prosseguir? Sim. Tá. Pelo conselho de sentença, leitura da sentença. Marcos Leandro Guimarães, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento da acusação que recaía sobre o senhor. Ouvimos a vítima, testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o Ministério Público e também a Defensoria Pública fizeram a exposição do que entenderam devido aos jurados. E, em seguida, a sua defesa técnica também fez a exposição do que entendeu adequado a seu favor. No final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão e essa conclusão está presente na sentença que agora eu faço leitura. Leitura essa maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois o senhor Marcos Leandro Guimarães terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a essência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer o crime doloso contra a vida. A linha D, não absolver o acusado. A linha E, reconhecer a qualificadora de motivação torpe. A linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A linha G, reconhecer a qualificadora do feminicídio. E, por fim, a linha H, reconhecendo também a majorante do feminicídio praticado na presença física descendente da vítima.
Item 3, positivo, diante do exposto, em atenção à assunto do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o réu pela prática quanto previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 4º e também 6º, acumulado com o parágrafo 2º-A, inciso 1º, e também parágrafo 7º, inciso 3º, tudo na forma do artigo 14, inciso 2º, e todos aqui do Código Penal. Em outras palavras, uma condenação por homicídio qualificado na forma tentada. Item 4, 2003 da pena. Eu dispenso a leitura integral dos seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 25 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Dispensada a leitura dos demais itens, deixo consignado que foi atendido aqui o pedido da Defensoria Pública, no sentido de condenar o acusado ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$30 mil, além das mais disposições que deixo aqui de mencionar por brevidade. E também deixo consignado que é mantida a prisão preventiva e também se ordena o início imediato do cumprimento da pena em vista da soberania que se revestem as decisões do Tribunal do Júri. Curitiba, apelado pelo Júri, dia 29 de novembro de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma consideração, alguma colocação? Não. Doutor Luiz, Defensoria Pública? Sem considerações. Doutora Charlie? Nós vamos recorrer, doutor. Interposição de recurso? Tá, a gente consta em ata, então, em seguida abre vista para que a senhora ofereça razões. Eu agradeço aqui então a presença do Ministério Público, Defensoria Pública, a Defesa, servidores, escolta policial, o serviço terceirizado, ao próprio acusado, em especial os jurados, ao que nos acompanha aqui pela internet presencialmente, e faço menção também aqui ao servidor Fernando, que trabalha na Força-Tarefa da Corregedoria, e me parece ter uma designação de 3 meses, é isso, porque nos acompanha aqui. Tem um período um pouco mais acessível. De qualquer maneira, Fernando, seja muito bem-vindo aqui, estamos todos à disposição. E o recebemos aqui de braços abertos. Então, pessoal, é isso, eu agradeço, a gente encerra.